Pastor de graça. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para os pais, parabéns. Amém, amado? Deus abençoe e te dê sabedoria e graça. E tem vezes que a gente sai da graça, sim ou não? Eu acho que mais a mãe, né? A mãe costuma sair mais da graça. O pai coloca na graça. Glória a Deus. Amados, abra o Santo Livro em Hebreus capítulo 12. Aleluia, aleluia. Hebreus 12, a partir do verso 1. Aleluia. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não o corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se acomodar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Oi? Assim, agora está acertando. Só dá mais um pouquinho de grave para mim, para melhorar. Glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus, tá bom? Aleluia. Aleluia. Quero ler aqui do 1 ao 4 na versão NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem na luta contra o pecado,
vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Pois bem, texto até pertinente dado ao dia, sim ou não? Sim. Hoje é dia do quê? Dos pais. Glória a Deus. E eu tive algumas pequenas experiências como pai, talvez nessas 2 últimas semanas, que foram me salientando e me conduziram para este texto, pelo Espírito para este texto. Jesus, certa feita, dizendo, no Evangelho de João, capítulo 11 em diante, João monografou e escreveu: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos os receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu, os quais, o texto não vai falar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então ele diz que aquele que recebe a Cristo, é-lhes dado o poder, a condição, o fato de serem feitos filhos de Deus, que não nasceu da carne, nem da vontade da carne, nem do desejo da carne, mas do desejo único e exclusivo de Deus. Eu já disse algumas vezes, talvez mais para o meu pai, em situações conflitantes, que eu não pedi para nascer. Eu já tive esse abuso de falar para o meu pai: eu estou sozinho. Alguém já falou isso? Eu falei para o meu pai já isso daí. Talvez você falou para o seu pai, falou para sua mãe, mas eu já falei para o meu pai isso. Em situações conflitantes, eu disse isso para ele. E de alguma maneira isso é verdade. O ato da minha existência, fora a soberania, fora do meu pai e da minha mãe, sim ou não? Por exemplo, Luane e eu, quando nós começamos a conversar sobre ter filhos, foi um desejo meu e dela termos filhos. Depois de terminar a casa, depois de pagar o primeiro carro, e a gente começou a conversar, ela parou de tomar medicamentos, e nós começamos a preparar todo o ambiente físico, emocional, espiritual, para que nós fôssemos pais. E aí o Enzo veio. Ele não veio porque ele quis. Amém, irmão? Ele veio porque Luane e eu quisemos. E aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ter algumas experiências, porque ninguém nasce pai, todo mundo nasce filho. A gente vai se tornando pai, melhorando como pai, se aperfeiçoando como pais. E eu já tive algumas experiências com ele. Recentemente agora, eu tive a alegria, por exemplo, tem uma criança aí desobedecendo pai e mãe aí, ó. É Liz é pentecostal. Eu falei com ela: você vai dar aleluia hoje? Ela, tipo assim, vou. Ela é aleluiada. Olha lá, ela respondendo. Ela está aqui? Ih, peguei contra a Liz, rapaz. Peguei contra a Liz. Perdoai-me, Liz. E aí nessa semana eu tive a alegria e o privilégio, na semana não, esses dias, de Enzo ganhar um passeio. Não sei quem conhece aqui, Parque das Águas. Fiz até propaganda, dei mole. Quem conhece aqui em Magé aqui? Lugar lindo, sim ou não? Poxa, e a entrada puxada. Puxada. Teve um acordo entre o dono e a escola, as escolas estaduais, liberarem algumas vagas para alunos irem para lá, passar um dia. E isso se daria mediante a presença, bom comportamento e nota. E num período de colégio em que há 560 alunos, só poderia 40, Enzo ficou entre esses 40. Por causa do comportamento, por causa da nota e por causa da frequência.
Em 560 alunos, entre 40, ele estava entre esses. E a prima dele, por sinal, não estava. Ela ficou, você não foi não? Ela, eu não. Ih, Camila, aí. Ela já ficou assim. Então eu tive essa alegria de a escola dizer de maneira indireta para mim que meu filho tem um bom comportamento, porque nota eu vejo, amor. Não é? Nota eu tenho a ciência. A frequência eu tenho a ciência. Agora, o bom comportamento eu não tenho, porque eu não estou lá, eu não vejo. Então, geralmente, nós temos por hábito termos um bom comportamento quando estamos na presença de alguém, em especial de autoridade. Não é isso? Por exemplo, ninguém comete crime na cara de um policial. Dificilmente. Ele quer burlar o policial para cometer o crime. Ele faz à noite, ele faz na calada, ele quer burlar. Geralmente, nós como pais também, nós temos a ciência que nossos filhos, amados irmãos, geralmente, pode ter um comportamento diferenciado fora da nossa presença. Não é? Tanto que quando, antigamente, se alguém via um filho de alguém de um conhecido fazendo balbúrdia, bagunça na rua, falava, eu vou falar com seu pai, hein? Não! Aí já ajustava. Porque o pai não viu, mas o amigo do pai viu. Eu quero te dizer que além do nosso Pai Celestial nos ver, o amigo do Pai, o Espírito Santo, vê o nosso comportamento, amado. Ele vê. E ele quer aperfeiçoar o comportamento dos seus filhos, aspas, fora da sua presença. Porque é impossível fugir da presença de Deus. Mas parece que Deus se faz distante para a gente achar que Ele não está na nossa presença. Olha o salmista do Salmo 139 diz, para onde me fugirei da tua presença? Para onde me fugirei do teu Espírito? Se eu for no céu, tu está lá. Se eu for no céu, o Senhor também está lá. Então ele está falando, é impossível fugir da sua presença. Então Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos auxiliar, tirar os embaraços, os pecados que tão tenazmente nos rodeia. Amado, escute, ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos em pedras. Ninguém tropeça em montanha. Então, geralmente, os filhos de Deus ficam preocupados se eu vou matar, se eu vou adulterar, se eu vou fazer alguma coisa grande, montanha. Mas as pessoas estão tropeçando em pedras. Estão tropeçando, amados irmãos, em pedra 10, pequenininha. Estão caindo na fé. Estão vergonhando a grande nuvem de testemunho dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, que venceram coisas tremendas, que sobrepujaram adversidades absurdas. E Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito, Ele está matriculando os seus novos filhos na fé, na galeria dos heróis da fé, na faculdade da fé. Ele quer que eu e você venhamos a vencer toda e qualquer adversidade por meio da fé, amado. É isso que Ele quer. E o autor dos Hebreus, que é anônimo, há quem diga que é o apóstolo Paulo, diz, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem é essa grande nuvem de testemunha? A aplicação pode se dar às pessoas ao nosso redor, mas a hermenêutica bíblica está falando que essa grande nuvem de testemunha é o que fora dito no capítulo 11, que são os heróis da fé, que são homens e mulheres de Deus, que demonstraram a sua fidelidade ao Senhor em tamanha crise. E esses homens e mulheres de Deus nos encorajam, amados irmãos, a seguirmos firme na nossa corrida da graça e do Evangelho de Cristo. E eu quero, pela instrumentalidade do Espírito Santo hoje, encorajar você, animar você, incentivar você a vencer o mundo, o pecado, o diabo, os demônios, por meio da fé, meu amado. O que você precisa é de fé. 2 Timóteo 4:5, Paulo disse para Timóteo, eu acabei a carreira, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha
fé. O que ele está falando, Timóteo? Agora o bastão da fé, o bastão do evangelho, o bastão da graça está na sua mão, Timóteo. Combate o bom combate, completa a sua carreira e guarde a sua fé, meu filho, porque eu venci, Timóteo. E ele passou para nós. Romanos 10:17 vai dizer que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E infelizmente muitos de nós estamos dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Estamos dando ouvido, meus irmãos, a voz humana, as ciências humanas, e não ouvido a palavra divina, santa, sacra de Deus, amado. 1 João 5:4 vai dizer: porque todo que é nascido de Deus, olha, vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. É essa vitória que vence, é essa vitória que sobrepuja, é essa vitória que nos dá acesso, é essa vitória que nos faz passar a linha de chegada, é essa vitória, é esse o meio, o veículo, o condutor que nos leva à vida eterna. Qual? A nossa fé, amado. É a fé. Por isso que a galeria dos heróis da fé vai dizer: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, Moisés, Rabi, amado, uma meretriz está escrito na galeria dos heróis da fé. Uma meretriz que ouviu pela primeira vez a palavra de Deus e creu. E tem gente que já ouviu 5, 10, 15, 20, 50 e ainda não crê. E hoje Deus está falando: até quando você não vai dar crédito à palavra de Deus? Pela fé, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel, Davi e os profetas, pela fé, esses homens sobrepujaram as adversidades da vida, amado. Pela fé. Jefité, filho de uma prostituta, anônimo de pai, abandonado por todos, mas jamais desamparado por Deus, amado. Estava sendo guiado, aleluia, e fortalecido pelo Espírito do Senhor. E Jefité venceu por meio da fé, meu amado. Isso aqui é absurdo. Pegue e leia alguns textos da galeria dos heróis da fé. Eu vou ler alguns para vocês. Hebreus 11, 1 em diante. Alguns textos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ó glória, que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Todos esses morreram na fé, aleluia. Todos esses morreram na fé, ó glória. Todos esses morreram firme, aleluia. Todos esses não negaram o Senhor, ó glória. Não morreram no pecado, eles morreram na fé, aleluia. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os quais pela fé, versículo 33, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, ó glória, fecharam a boca dos leões, Daniel, apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam a fio da espada, da fraqueza, aleluia, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram, aleluia, fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitaram seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, Isaías, tentados, mortos a fio da espada. Tiago e Paulo andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Meu Deus do céu. Errantes pelo deserto, como quem diz, não tendo morada, não tendo moradia, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus, aleluia, alguma coisa ainda melhor a nosso respeito, para aqueles que sem nós
não fossem aperfeiçoados. Deus está falando assim: aquilo que olho nem ouviu, olha, aquilo que ouvido não ouviu, aleluia, e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, meu amado. É a mansão celestial. É ela. É ela. Hebreus 10, 38 vai dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas para aqueles que creem para a conservação da alma. Deus está falando: não desista, não recue, não volte atrás, não busque o pecado, abandone o pecado, fica firme na fé, segue firme na caminhada, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. O autor falou: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor aqui dá um exemplo de uma corrida de obstáculos dos Jogos Olímpicos. Você já viu? Nós temos um campeão brasileiro chamado de Pio. Quem conhece? Pio. Ele corre a corrida com saltos com barreira. Ele vence uma corrida com obstáculos. E o autor dos Hebreus, ele está exemplificando essa corrida, fazendo uma analogia da fé. E ele está falando: nós corremos essa corrida com barreiras, com obstáculos. Só que alguns estão correndo essa corrida cheio de fardos, pesos. Embaraços aqui fala de pesos, de coisas que nos limitam de correr, nos atrapalha a correr. E ele fala: e o pecado que tão de perto nos rodeia, meu Deus do céu. E tem pessoas que estão, amados irmãos, caindo, tropeçando, não vencendo por causa do pecado. Estão ficando presos nos embaraços do pecado. Eu quero te dizer que o pecado é a coluna que sustenta o inferno. O pecado é matéria-prima de Satanás. É por causa do pecado, amados irmãos, que há guerra. É por causa do pecado que há aborto. É por causa do pecado que tem um crime. É por causa do pecado que há tráfico humano. É por causa do pecado que a escravidão aconteceu. É por causa do pecado que Hitler matou milhões de judeus. É por causa do pecado, amados irmãos, que pessoas mentem. É por causa do pecado que há, amados irmãos, a prostituição, a mentira, o adultério. É por causa do pecado. E Satanás, ele está nutrindo as pessoas, engodando as pessoas com o pecado. O pecado embaraça, o pecado separa de Deus. A Bíblia diz que é o pecado que faz divisão entre nós e Deus, amado. É o pecado, amado. O pecado é a coluna que sustenta o inferno, amado. É por causa do pecado que há o câncer, é por causa do pecado que a AIDS se prolifera, é por causa do pecado que o homossexualismo está aí, é por causa do pecado que a Anitta está influenciando dezenas de jovens, é por causa do pecado, amado. Por causa do pecado. Por causa do pecado, pessoas estão caindo por causa de Instagram, Facebook, Twitter, Quai, por causa do pecado, amado. Estão se perdendo na vista. O autor está falando: deixe o embaraço, abandone o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado não está longe, não está perto, querido. O pecado está pertinho de nós, está ao alcance da vista, está ao alcance da mão. É o pecado, é o orgulho, é a vaidade, é a prepotência, é a soberba, é a mentira, é o engodo, é os gatos, é o crime, é a prostituição, amado. É isso que nos afasta de Deus. E quanto mais a gente pratica, se engoda, fica preso no pecado, mais difícil é correr essa carreira que nos está proposta. E ele está falando: deixa o pecado, deixa o embaraço, abandone a mentira, abandone essas conversas, abandone as irmãs alianças, abandona, deixa esses embaraços. Lembra da frase? Ninguém tropeça em montanha, tropeça em pedras. Tropeça em pedras. Tenho conhecido um cliente, sabe qual é dele?
namorar crente. Namorar crente. Ele é crente não. Ele é crente não. Mas ele pode namorar crente. Ele entra nos sites de conversa. E ele estuda. Ele lê livros de psicologia. Ele lê livros de como agradar, seduzir uma mulher. Ele ouve os louvores. Ele coloca textos. Ele vai aos cultos. Ele vai à igreja. Ele se demonstra emocionado. Ele tira foto falando, vamos à casa do Senhor. E ele começa a conversar, elogiar, pagiar. E daqui a pouco está namorando. Alguém falou Satanás, e é. E ele daqui a pouco está namorando. Aí ele seduz, se envolve, se relaciona. Aí depois ele começa a desprezar. Começa a desprezar aquela menina. Aquela menina se entra em parafusos. Fica desesperada. Depois de seduzida, encantada, envolvida, engodada nos embaraços do pecado. E ele fica desprezando, humilhando. E fica conquistando tudo que ele quer. E depois que ele usa, descarta. Descarta. Por quê? Porque as pessoas não fazem distância do pecado, do embaraço. Acham que o pecado é brincadeira. Acho que essa conversa melindrosa é brincadeira, não vai levar a lugar nenhum. Essa conversa com segundas intenções não vai levar a lugar nenhum. Vai levar sim. Vai levar sim. Pode pegar um marido enfurecido, um pai raivoso, de que o maldito está seduzindo, engodando, usando, abusando da filha ou da mulher de alguém. Isso pode levar à morte, amado. Tem um amigo meu que diz que mulher casada cheira bico de faca. E pessoas estão brincando com a adultério, com a mentira. Isso vai levar à morte, amado. É embaraço, é pecado. E o pecado tem que ser abandonado, deixado. Foi por isso que o Filho de Deus veio. João Batista viu e olhou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amado. É por meio de Jesus que se vence o pecado. A Epístola de João diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É só por meio de Jesus que nós vencemos o pecado, amado. Sem ele não tem como. Sem ele a gente vai ser seduzido pela serpente. Sem ele a gente vai ser engodado por Satanás. Satanás vai colocar algemas. Satanás vai colocar bolas de ferro. Satanás vai levantar masmorra. Satanás vai colocar em cadeia. Satanás vai colocar, meus irmãos, enclausurado por meio do pecado. O pecado tem que ser abandonado. Hoje. Não é amanhã não, hoje. Hoje. 1 Pedro 2:1 em diante diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, amados, são pecados ocultos. Não é pecado, amados irmãos, explanado, não. Aqui, ó, malícia. O que é malícia? Malícia é aquele jeito, amados irmãos, todo melindroso, todo falsário, com segundas intenções por detrás. Isso é malícia. É um toque malicioso, é uma fala maliciosa, é um olhar malicioso, maligno, perverso, mundano. São pecados ocultos, malícia. Ele fala todo engano. A arte do engano. Roger Abdel Maci, um homem influente na sociedade, bem quisto pela mídia, pelos atores, enganou todo mundo, abusou dezenas de mulheres, amado. E era um homem, ó, acima de qualquer suspeita. Engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Ele diz, amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. O pecado quer levar cativa a nossa alma. O diabo quer levar a alma de pessoas para o inferno. O diabo quer aprisionar nossa alma, mano. E essas concupiscências, esses desejos, esses embaraços, o pecado quer nos engodar, quer levar a nossa alma, quer mexer com as nossas emoções e nos levar cativo.
Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós vos observam. Paulo escreveu em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, glória, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na carne, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 5:24, o apóstolo falou: os que são de Cristo, os que pertencem a Jesus, os que são filhos de Deus, crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência. O que é isso? Quem serve a Deus, amado, não tem manipulação sobre os seus sentimentos. Está crucificado. Quem está crucificado não tem direito. Quem está crucificado não tem vontade. Quem está crucificado não tem desejo. Quem está crucificado vai ser dominado por aquele que o crucificou. E nós já fomos crucificados com Cristo. Por isso, nossas paixões, desejos, afetos, enganos, tem que ficar crucificado lá, na cruz, amado. Aleluia. Lá. Glória a Deus. Lá. Quem está na cruz não tem direito. Quem está na cruz pode falar: vou para o hotel. Quem está na cruz vai falar: acho que eu vou no bar tomar um gelo. Quem está na cruz vai falar: acho que hoje eu vou lá no Ferrugem. Quem está na cruz vai falar: acho que hoje eu vou lá ver aquelas duas mulheres, as cantoras, como é que é? O sertanejo. Vou lá ver aquela lá. Acho que vou lá. Não vai. Está crucificado. Está preso. Paulo falou: já estou crucificado com Cristo. Aí é Paulo, sim. E vivo, não mais eu. O que é então, Paulo? Cristo é que vive em mim. Aleluia. É Ele que manda em mim. É Ele que me guia. É Ele que me orienta. É Ele que me conduz. Agora minha vida está em Cristo. Agora eu estou crucificado com Cristo. Agora é Ele que diz o que eu tenho que fazer. E o que Cristo diz: seja feita a sua vontade, ó Pai. É isso que ele diz, amado. Paulo disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Isso aqui é absurdo, essa declaração. Sabe por que a gente cai? Porque a gente ainda não está crucificado. Por causa disso aqui. Sabe por que a gente cai? Porque ainda o mundo nos governa, nos seduz. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se eu estou crucificado com Cristo, o mundo vai me governar? Não. O que eu faço? Rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, cruz, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Quem está crucificado vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu estou crucificado contigo, Senhor. Aleluia. Crucificado, amado. Crucificado. Não vai ser guiado pelas suas emoções, afeições, paixões, impulsos. Crucificado. Está crucificado. Okay. Crucificado não tem como sair. Ele não tem honra, não tem direito, não tem nada. Ele está lá. Ele está pregado. O autor fala: deixemos todo o embaraço. Todo embaraço. Todo embaraço. Lá em casa, lá na rua, está chegando próximo lá da nossa casa lá, o Gatunete. Eu moro na zona rural, moro no final de tudo. Está chegando lá, perto. Olha como é que o pecado, tão de perto eles rodeiam. Lá não tem saneamento básico, não tem asfalto, iluminação. Foi uma luta para chegar até lá, mas o pecado chega. O pecado chega. Barraca tem. Tráfico de droga tem. As danadas andando tem também. Está lá. Mas as coisas boas ficam distantes. Aí o gato. Aí Satanás: a televisão tá ruim, cara. Isso é boca, ninguém vai ver na tua casa não. Aí o Espírito Santo: claro que vai ver o filho, o Gatunete é branco, lá, ó, dizendo-se santidade, mas na verdade é iniquidade. Sai fora.
Aí Satanás, que nada, tem muita árvore. Aí Espírito Santo, larga de ser besta. Os irmãos vão vir na tua casa e vai falar, ué pastor, você tem Sky aqui? Aí você, mas não estou vendo o aparelho, pastor. Não, que o meu é. Aí por causa de um pecado já entra a mentira, já entra o engano, a falsidade, a malícia. Junto com isso já entra logo canais de pornografia. Sabendo que o embaraço ele vai levando. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mano. E o autor está falando, deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deus está falando, tira tudo aquilo da tua vida que te conduz ao pecado, amado. Aleluia. Tira. Deixe. Se é para deixar, significa que eu peguei. Se é para deixar, significa que eu decidi pegar. Satanás não pegou para Eva e falou assim, toma aqui, Eva. Não, mas ela seduziu, engodou, levou a Eva a pegar, a fazer aquilo que não era para fazer. Então, se é para deixar, significa que eu peguei. Então o autor está falando, deixa, abandona, esquece, tira. Mas o que eu vou ganhar em troca? Ele diz aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado que não desperta nos rodeia e corramos, ou seja, sai e corre. O pecado, o embaraço está te prendendo, você não está conseguindo caminhar, você não está conseguindo mais ler, você não está conseguindo mais orar, você já não tem força para o jejum, você não consegue mais frequentar reuniões robustas de oração, você já não consegue se alimentar mais da Sagrada Escritura, você já não tem mais robustez espiritual, porque você está preso, você está no embaraço, você está no encontro, no pecado, e é necessário deixar, para que você possa caminhar, para que você volte a expulsar demônio, para que você volte a pregar, para que você volte a evangelizar, tocar o nome do Senhor nos quatro cantos da terra. Aleluia. Corramos com paciência. Corramos. Amado, alguém que está participando de maratona, Jogos Olímpicos, ele tem que treinar, sim ou não? E o atleta, ele se abstém de muitas coisas. O atleta tem uma vida diferenciada das pessoas comuns. Um atleta dificilmente vai pegar 2 pizzas, 5 hambúrguer, 3 refrigerantes, batatas fritas, vai ficar ali no longo. Não. Se ele fazer isso, ele até passa mal. Então ele tem uma vida diferenciada. E ele tem paciência, ele vai se treinando, ele vai tendo disciplina, para que ele possa vencer a corrida cujo qual ele está regimentado. Ele fala, porque é uma carreira que nos está proposta. Há um prêmio, há uma honra, há uma glória que nos está reservada. Paulo, quando tomou a cabeça, ele disse para Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Então ele está falando, há uma coroa, Timóteo, há um prêmio, Timóteo, César dá uma coroa de louro que dura somente um dia, e quem ganha fica jubiloso, porque ganhou uma coroa de louro de César, mas a coroa de Jesus, Timóteo, agora, ela dura por toda a eternidade, Timóteo. É isso que ele quer dizer. Ainda que seja ouro, é perecível, porque na eternidade ouro, meus irmãos, é piso, é chão. Então ele está falando, Timóteo, é um prêmio que sobrepuja qualquer outros prêmios que a terra possa oferecer. Como que eu faço isso? Olhando para Jesus, aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus.
Ele está falando como nós vamos vencer essa corrida, como que nós vamos conseguir sair dos embaraços, dos engodos e do pecado, é olhando para Jesus. Mas irmão, quando você está numa corrida, não tem como olhar para o lado. Se você olhar para um lado e para o outro, você cai. Você que vê esses atletas que faz essa corrida que eu estou te falando, corrida com barreira, ele não olha para um lado e para o outro, ele só olha quando o adversário está aqui, ó, e ele só olha no golpe de vista. Ele dá uma olhadinha para cá, mas o foco dele é lá na frente. Ele dá uma olhadinha, mas o foco dele é lá na faixa. Ele dá só uma olhadinha para ver se o inimigo, o pecado, o diabo, as tentações estão alcançando. Mas o foco dele é lá na frente. Quem ele está falando? Quem, amados irmãos, recebeu a Cristo, o Senhor? Quem, amados irmãos, recebeu o Senhor como Pai? Ele não olha para a direita nem para a esquerda. Ele olha para frente, para o autor e consumador da sua fé. O foco dele é Cristo. O foco dele é Jesus. O foco dele é a fé. Aleluia. A gente cai no meio da caminhada porque a gente deixa de olhar para Jesus. A gente tropeça porque a gente deixa de olhar para Cristo. É fato isso. Note a sua vida. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está na fé. Note como é a sua vida. O que mais você faz? O que mais você vê? O que mais você ouve? Aonde você mais vai e frequenta, o que você faz? Qual é o seu estilo de vida? Onde que está a sua esperança? Você vai saber qual é o seu Deus. Jesus fala: não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, nem pelo que é vez de beber, nem pelo que é vez de vestir. Ou seja, não tem ansiedade por nada disso. Por causa de que, Jesus? Está vendo as aves do céu? Não trabalha? Não ajunta em celeiro? E o Pai Celestial as alimenta? Você está vendo os lírios do campo? Aí os discípulos: estou vendo, mestre. Está vendo? Como é que eles são bonitos, belos, esplêndidos, magníficos? Sim. Nem mesmo Salomão, o homem mais rico da existência, se vestiu como um deles. Homens de pouca fé, não sabeis que o vosso Pai há de suprir todas as coisas? Não podeis servir a Deus e a Mamon, porque há de amar a um e odiar o outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro. O Deus deste século, Mamon, vai levar muitos crentes à derrocada, porque o governo do anticristo, ele vai implantar um sistema tão, meus irmãos, arquitetado, que aqueles que se diz cristão vão ficar tão inseguros, tão ansiosos: como eu vou comer, como eu vou beber, como é que eu vou fazer, e agora? Eu vou pegar a marca da besta, eu quero, não quero saber. Ou é Deus é contra a família? E a minha família? E a minha família, Deus? O justo vive da fé. O justo vive da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Na Inquisição, milhões e dezenas de cristãos foram mortos. Mulheres grávidas tiveram seu ventre cortado e seus filhos arrancados e mortos na sua frente. Milhões de homens foram decapitados, foram despedaçados na arena. Isaías cerrado ao meio. Mas tu acha que eles murmuraram? Questionaram? Indagaram? Por que, Senhor? Deus? Eu não estou desprezando a luta de ninguém, mas pelo contrário. Eu estou te dando uma injeção de ânimo para você vencer toda e qualquer adversidade. Que o diabo, se ele tiver cabelo, vai ficar de cabelo em pé. Como ele ficou de cabelo em pé com Jó. Ele achou que Jó negaria. Ele achou que Jó retrocederia. Mas ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara com Jó. Ele pediu: Deus, deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele te adora. Ele só te adora porque o Senhor dá, porque o Senhor prospera. Deixa eu tocar nele para tu ver. Tudo bem, Satanás, vá, só não toque na vida dele. Amados irmãos, Martim Lutero certa feita disse: até o diabo é o cachorro de Deus. Satanás só vai até onde Deus permite. Deus falou para Satanás: vai lá, tenta ele. Eu sei que já é um homem justo, fiel e temente a mim, ó glória. Aleluia. Glória a Deus. E tentou em tudo, a Bíblia diz:
Em nada Jó blasfemou contra o Senhor. Jó abriu a boca e adorou e falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher como a loucas para tu. Recebemos o bem do Senhor, também não podemos receber o mal. Jó entendia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer, a nossa adversidade está glorificando o nome do Senhor. Nós temos que abrir a boca e adorar e falar: Deus, eu estou sendo lapidado por ti, treinado por ti. Meu nome está sendo escrito na galeria dos heróis da fé. Ela não está fechada, ela ainda não acabou. Meu nome vai estar lá, como está escrito no livro da vida, também o meu nome vai estar escrito lá, na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Vai estar lá. Por quê? Porque o meu foco é Cristo. Não estou nem aí. Se é Lula, se é Bolsonaro que vai ganhar, acho que estou ligando. Eu vou discutir, perder a amizade por causa disso. Não estou nem aí. Se a economia vai quebrar, se o Brasil vai ser país de primeiro mundo ou não, eu não estou nem aí. Se vai ter crise, outra onda de pandemia, doença, peste, se o crime vai aumentar ou não, eu quero ser conformado à imagem de Cristo. Eu quero vencer as tentações e os pecados. Eu quero, meu irmão, ser envolvido por Cristo. Eu quero ser alguém apaixonado por Jesus, amado. A questão não é o pecado que é forte, é o nosso amor por Jesus que é fraco, amado. Essa que é a questão. A questão não é que o pecado é forte, que o diabo é forte, que as tentações são fortes. Não. A questão é que o nosso amor por Jesus que é fraco. Porque quem tem um amor por Jesus forte, diz não a qualquer tentação. Derrama o sangue, mas não desagrada ao Senhor. Entrega a vida, mas não desagrada ao Senhor. Foge pelado como José, mas não deita com a mulher que não é dele. Não deita com a mulher que não é dele, mas foge pelado até, se possível for. Mas não cai. O que da visão caiu? Aqui, ó, engodado, ó. Dormiu tarde, está dormindo demais, já não ora, já não jejua, já não lê, aquela coisa toda, já não vai no culto, aquela coisa toda, já não visita e tal. Mas tá lá, bonitão, é rei, né? Tem cargo, tem patente, ok? Tem a posição, tem a função, é pastor, obreiro, diácono, né? Expulsador de demônio, aquela coisa toda, mas já está vivendo de aparência, né? Aquela coisa toda, acordou tarde, tem um suquinho de maracujá, tem uma fruta ali. Eu vou dar um passeio na sacada da vida, tempo de guerra, tudo bem, não para guerra não, para que orar? Tá maluco? Jesus, para quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou dar um passeio na sacada, aí passa na sacada. Que isso, gente? Meu Deus! Olha para um lado e para o outro, ele esquece de olhar para o alto. Ó. Meu Deus do céu! Rapaz! Aí até volta, né? Olha só, meus servos, o que foi? Tem uma moça ali. Você sabe quem é? Mas olha, tá devagar, calma. Paciência. É a esposa de Uria. Ó, é a esposa de Uria, o Eteu. Já era para ele sair fora. Como quem diz, estava falando direitinho com o rei para não morrer. Rei, essa mulher é mulher casada. Traduzindo, não é pro teu bico essa mulher. Não é pro teu bico essa mulher. Mas não interessa. Manda vir para cá. Manda vir para cá e sai daqui. Caiu, deixou de olhar para o autor e consumador da fé. Nós temos que continuar, meus irmãos, olhando o tempo todo para Jesus. Asaf quase caiu porque ficou olhando para os ímpios. Asaf quase caiu na fé porque ficou olhando para a prosperidade dos ímpios. E hoje os crentes estão assim. Ficam olhando no Instagram, todo mundo bem, bonito, cheio de dinheiro, de fama, sucesso. Fazendo cirurgia plástica, ficando lindão, milionários com 25 anos de idade, ganhando no Bitcoin, aquela coisa toda, investimento. Ah, não, tem que ficar rico também, não. Eu tenho que ter outras fontes de renda. Não, se ele ficou rico, eu também quero. Antes dos 30 anos, eu quero, não, eu quero. Asaf quase caiu por causa disso. Ele fala que quase que os pés dele se resvalaram, que ele ficou olhando para os ímpios. Mas quando ele olhou para o Senhor, oh glória, quando ele voltou ao santuário, aleluia, ele falou: Deus, quando eu entrei no santuário, eu vi o fim deles, Senhor, e o fim deles não é boa coisa.
confia no Senhor se aproximará de ti, morará contigo, terá sua glória, será seu amigo, Senhor. Glória a Deus. Asaf disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança em Deus, o Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Ele focou em Cristo, olhou para Jesus. O apóstolo Paulo, amado, Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quem era Paulo? Um poliglota, um erudito, aprendeu os pés de Gamaliel, falava vários idiomas, um apóstolo, um fariseu, homem bem quisto na sociedade. Ele falou: tudo isso, todo o meu diploma, toda a minha patente, toda a minha fama, eu considero como esterco. Por causa de quê, Paulo? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, amado. Pela excelência. Quem tem Jesus entende que já tem tudo, amado. Aleluia. Paulo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer já é lucro. É lucro. É um discípulo a caminho de Emaús. Vamos embora? Vamos embora. Cadê ele? Ele morreu. Hoje já tem 3 dias. E ele disse que ressuscitaria. E até agora eu não o vi. Vamos sair daqui de Jerusalém? Vamos. Vai comigo? Vamos. É aquele que desvia e leva outras pessoas junto. Vamos. Vamos sair da igreja? Vamos. Aí já leva. Eles estão indo. Aí aparece o Senhor glorificado, ó glória. Quem está cego na fé não conhece a presença de Deus, amado. Mas quem está firme na fé reconhece a voz do Senhor. Jesus começa a conversar com eles. Aí certa feita, à altura da conversa, Jesus diz: ó nércios e tardo de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus começou a pregar o Evangelho. Jesus começou a pregar a lei de Moisés. Jesus começou a escrever e falar para ele que tudo que aconteceu com Cristo já estava monografado na Bíblia. Honesto, tardo de coração. E eles estão indo. Calma aí. O que ele está falando? Aí quando eles perceberam, Lucas 24:31 diz: abrir-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando a escritura chegou no ouvido, a visão abriu. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, mas a Bíblia diz que quando o conhecimento vem, o entendimento é esclarecido, os olhos espirituais deles abriram. E Jesus desapareceu, e eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? Ele está falando: você percebeu quem era que estava conosco? Você percebeu quem estava aqui? E ele falou: sim, quem era? Era Jesus Cristo. Vamos olhar para ele, vamos voltar para Jerusalém, amado. Aleluia. Glória a Deus. Porque em Jerusalém tinha uma promessa, a descida do Espírito Santo, amado. O revestimento de poder. Eles voltaram. Eles voltaram. E eu entro na minha conclusão. Versículo 2 a 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele que iniciou e ele que vai acabar. Ele iniciou a obra. Ele preparou o terreno. Ele fez a sapata.
Ele colocou os fundamentos, e o fundamento é Ele. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Ele começou o fundamento e Ele começou a levantar essa casa. O autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O que está dizendo aqui? Cristo viu a cruz, Ele orou no Getsemane: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. O Pai falou: não tem como, vai ter que passar pela cruz. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai ter que passar. Os crentes de Esmirna talvez experimentaram os momentos mais severos da história da igreja. Vai ter situações que a gente vai ter que experimentar, vai ter que passar por ela. Mas quando a gente perceber que a situação é tão densa, tão pesada, que nós vamos buscar a face dele e orar, e como o apóstolo Paulo fala: Pai, eu estou como um espinho na carne. A tradução grega ali é como alguém que está com uma estaca no meio da unha. Quem já furou a unha assim? Um espinho entrou no meio da unha, começa a inflamar. A dor absurda. A tradução grega quer dizer isso aí: alguém que está como assim, uma estaca entre a unha, e está difícil de tirar. Difícil. Aquele espinho pretinho já quebrou. Você vai indo com alicate de unha, o cortador, e você vai indo, e sangra, e machuca, aí dói, e dá pus, aquela coisa toda. E você vai convivendo com aquele espinho. E ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse. E o Senhor falou: o espinho eu não tiro, mas a graça eu te dou. E a minha graça, ela te basta, Paulo. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Ele suportou a cruz. Não é fácil ficar crucificado. Crucificação gera humilhação. Cristo não ficou com uma tanguinha, ele ficou nu. Ele foi humilhado. Os cravos causaram dores absurdas. A crucificação, a pessoa morre por asfixia. Começa a lhe faltar o ar. Mas Cristo sabia que carne sufocada Deus não aceita. Ele faz uma força vertiginosa para proferir as 7 últimas palavras mais preciosas de Cristo na cruz. E a última palavra de Cristo na cruz é: está consumado. E todo poder me dado no céu e na terra. Ele está falando: eu venci a cruz. Eu suportei a cruz. E se eu suportei, vocês também suportarão a cruz. Vocês não vão suportar sozinho. Meu Espírito será com vocês. Ele estará poder, unção, graça. E vocês vão desprezar a afronta, toda humilhação, vergonha, opróbrio. E chegará um momento que, a semelhança de Cristo, nós vamos se assentar à destra do trono de Deus, oh glória. Porque na direita fica ovelha, na esquerda fica bode. E nesse dia ele vai falar: vinde bendito de meu Pai, entrai, possuí o que é vosso, antes da fundação do mundo. Entra, meu querido, entra. Suporta a afronta. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele está falando: você viu Cristo? Cristo pecou? Não. Cristo desonrou a Deus? Não. Cristo foi tentado? Sim. Mas ele cometeu pecado? Nunca. Ele suportou as afrontas dos pecadores contra ele. Sabe o que ele está falando? Sustente as humilhações. Sustente as calúnias que falam de você. Vença o ódio com amor. Vença a rejeição, amados irmãos, com a graça, com o perdão, com a misericórdia.
Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ele está falando isso. Para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Aleluia. Esse texto aqui é um absurdo. Que ele fala assim pra gente: você já derramou sangue para não pecar? Aí, perguntando para mim: Espírito Santo, já derramou sangue, cara, para não pecar? Não, Senhor. Então você não foi fiel ainda o suficiente. Você só demonstrará a sua fidelidade para mim quando a possibilidade de você ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Ele está falando: não há desculpa. Você ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que ele está dizendo? É possível suportar as aflições. O sofrimento, os sofrimentos, amado, é o treinamento para a maturidade cristã. É por isso que existe sofrimento. Ninguém vive só de festa, porque festa não ensina nada a ninguém. Festa é sair de lá. O que você aprendeu lá? Não aprendi nada, mano. Entrei, dancei, acabou, estou cansado, estou com ressaca, estou mal. O que você aprendeu lá? Não aprendi nada, estou cansado, estou morto. É isso que a felicidade em excesso dá: cansaço e morte. E a nossa geração quer viver de dopamina, de prazeres sucessivos, simultâneos. Mas o sofrimento é o treinamento para a maturidade da vida cristã. É para isso que serve o treinamento. Para promover em nós disciplina, para promover em nós ordem, decência, prudência, reverência, respeito a Deus. É para isso que serve. Leiamos os últimos versículos. Betangedora, por gentileza, me acompanhe. Versão NVI. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, suporte, amados irmãos, as aflições, suporte, amados irmãos, a crise, a dor, doença, enfermidade. Pastor, é difícil, eu sei. Suporte as calúnias, mentira, desprezo, suporte. Ó, pastor, está doendo, eu sei. Mas o Espírito Santo está falando: suporte, meu filho. Suporte, aguenta. Suporte. Suporte. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, por tradução, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, amados. Hoje eu vi meu pai, falei com ele, felicitei ele, e olha a palavra do meu pai. Quem vê na reunião de oração sabe que eu oro pela vida do meu pai. Olha a palavra dele.
Ele acabei de vir da casa de um amigo ali e falei para ele não reclamar, não ficar triste, porque ele já não tem mais o pai dele. Eu falei para ele que a gente tem o nosso pai, o Criador. Ele é o suficiente. Eu ouvi aquilo da boca do meu pai, eu falei, rapaz, será que é carne ou sangue ou será que é o Espírito de Deus? Eu falei, é verdade, pai. Meu pai me disciplinou por um curto período de tempo. Hoje eu o respeito. Eu respeito o meu pai. Mas a disciplina dele sobre a minha vida já... O que tinha para ele me ensinar, ele me ensinou. Ele ainda me ensina. Mas o que Deus nos ensina não é, amados irmãos, temporal. É atemporal. É fora do tempo. É para toda a eternidade. Então está falando, suporte a aflição, porque isso vai produzir para você um peso eterno de glória muito excelente. Para você ser participante da minha presença, da minha santidade, da minha graça, do meu amor. Filipenses 1:29 diz, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 4:11 em diante diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se está abatido, você também terá abundância. Se em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Sei tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Atos 4:21 em diante diz, e tendo anunciado o evangelho àquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 20:22 em diante diz, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Romanos 8:18 em diante, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Hebreus 12:12 em diante diz, portanto, tornai e levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direita para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:28-29 diz, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pastor, qual o intento dessa palavra? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Qual o intento, pastor, dessa palavra? Fazer você olhar novamente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Deixar os embaraços, os carrapichos, os pecados, as mazelas. Hebreus, Neemias capítulo 4 diz que Sambalate, Tobias e os demais zombavam dos fracos judeus, como diz a Escritura. E a Escritura fala assim, ó, saiu da boca de Tobias, construíram eles um muro, uma raposa vai vir facilmente e derrubará. Como é que uma raposa pode derrubar um muro?
Um urso talvez derrubaria um muro. Um leão derrubaria um muro. Mas uma raposa é o diabo zombando dos judeus e falando assim: vocês podem edificar a sua vida sobre Jesus. Eu vou enviar o demônio mais ralé e vai te derrubar. Mas a Bíblia diz que aquele que fundamentou a sua vida em Cristo Jesus, pode vir vento, tempestade, rio, e ela não cai porque está edificada sobre a rocha. Porque Ele é o autor da nossa fé. Perceba-se e veja qual embaraço é necessário deixar. E continue correndo a carreira que lhe está proposta. Em nome de Jesus. Vamos adorar o autor da nossa fé.